Agora que eu percebi que tem um assunto polêmico, né? Que é sobre o Man, né? Da exposição do cara que estava nu e tinha uma criança palpando partes do corpo dele. Estava nu no chão, né? E uma criança palpando ele. Vamos ver aqui uma notícia, por favor. É sobre uma senhora, parece aquela vovó do Coragem com Covarde. E diz o seguinte: os convidados Andréa Horta e Bruno Ferrari deram suas opiniões a favor da exposição e afirmaram que a arte foi distorcida. Foi aí então que Dona Regina, que estava na plateia, foi chamada para dar sua opinião, gerando o maior climão na sequência. Rimou, gostei, rimou. Deu pra ver que aqui é uma poesia essa notícia, né? Eu não sou contra a arte, mas sou contra a exposição da criança ali daquela forma. Eu sou contra a mãe que levou a criança porque é um adulto, tudo bem. Mas será que essa criança foi realmente preparada? Disse a idosa. Visivelmente incomodada, Horta respondeu: prefiro não comentar. Já Ferrari questionou: a criança foi exposta ao quê? Ao nu mesmo, e tocando ali no pé do artista. Para quem assistiu não foi legal. Para quem estava em casa, como eu, entendeu? Disse Regina com a voz trêmula. Também incomodado, Bruno se calou e Andréa rebateu: direito à opinião é liberdade. Verdade. Todo mundo tem que ter seu direito a tudo. Eu não posso obrigar você a pensar como eu, nem o contrário. Não estamos conseguindo ter discussões abertas sobre as coisas. As opiniões estão reduzidas às redes sociais. Virou uma arena sangrenta, onde as pessoas se ofendem, as pessoas ofendem. Eu coloquei minha opinião lá e fui ofendido de todas as maneiras possíveis. O que as pessoas viram no vídeo não estava à altura do que estava acontecendo na exposição. A exposição é absolutamente delicada. A performance dele é extremamente delicada. Não tinha nada de violento ou pornográfico. Há uma distorção muito grave no que houve ali, tomando proporções inacreditáveis. É terrível que um corpo nu seja um choque, inclusive para o brasileiro. Ela discursou. Na criança, retrucou a senhora. Tá. Muitos criticando Andréa e Bruno e defendendo a idosa. Tá, bora ver aqui o que tem para ser dito. Vamos do início. Começando aqui, uma obra de arte que tem um homem nu sendo tocado por crianças tinha potencial para ser polêmico mesmo, mas não vamos falar aqui de potencial para ser polêmico. Vamos falar do que foi, ou do que pode ser considerado. Pode ser considerado uma arte muito da sua duvidosa, um gosto muito duvidoso. Eu não estou falando no sentido positivo, estou falando no sentido negativo mesmo, porque isso aconteceu, porque assim, é uma criança tocando um homem que, sabe, tá nu, não é o pai dela, não é a mãe dela, é um cara estranho. E isso não parece encaixar muito bem. É claro, eu entendo que na arte você tem a nudez sendo utilizada de diversas formas nos quadros e tal, e nas esculturas. Tudo bem, ninguém aqui está criticando isso. O problema aqui mesmo é que uma criança está tocando um estranho, cara, o corpo de um homem nu, com o pênis lá, né, à mostra, e ela está apalpando as partes, né, do corpo, de membros inferiores e superiores, acredito que eram inferiores, perna, pé e tal, mas ele tá nu, cara, ele tá nu. Ah, mas você tá, o que, como é que se diz? Indignado com o nu dele? Eu tenho 19 anos de idade, eu não tenho indignado com uma besteira dessa, porque você tem que ver o seguinte: existe uma classificação indicativa, amiguinho. É bom sempre lembrar essas coisas. Existe uma classificação indicativa. Você não vai deixar criança para ver mulher nua na TV ou na internet.
homem nu na TV ou na internet ou em revista, tanto faz a mídia que fosse. Mas aí vai lá o pai e leva a sua criança para ver um homem nu. Interessante. Classificação indicativa, deixa eu ver aqui o que dá para ser abordado. Você tem que também não vai ficar mostrando, né, cara? Mas veja bem, nessa exposição do Man, acontece que foram os pais que levaram, então eles que se responsabilizam. De fato são crianças, mas são crianças, filhos desses pais que as levaram. Eu não posso fazer nada, por mais que eu ache de extremo mau gosto essa apresentação, eu posso impedir que os pais dessas crianças as levem. Apesar de que essa exposição, por ter um homem nu, deveria ser muito mais indicada para pessoas maiores de 18 anos do que de crianças, né? É porque há uma diferença entre a nudez nos quadros, nas esculturas, e a nudez aí. Por quê? Porque você está tratando com o corpo humano mesmo, não é uma, como é que se diz, simulação, não é uma imitação do corpo humano. Você está tratando de um corpo real, carne e osso. Portanto, é totalmente desnecessário a criança ficar exposta a essa nudez numa exposição de arte. É porque a criança não sabe o que está fazendo e é o pai que está guiando. De fato, isso é responsabilidade do pai. As consequências que a criança pode ter dessa exposição podem ser nenhuma ou alguma, mas é o pai que, como o pai levou, ele se responsabiliza se houver consequências, né? Deixa eu ver o que é mais. Será que a criança foi preparada para ver uma pessoa nua? Acredito que não, cara, porque a nossa sociedade, ela não é como a sociedade indígena. Ela, como é que se diz? Sociedade indígena é muito comum, né? Ter comunidades que as pessoas andem nuas. Mas a nudez dos indígenas não é depravação, não tem nenhuma, como é que se diz? Nenhuma pornografia, não tem nenhum atentado ao pudor. Culturalmente, com seus costumes centenários, eles andam dessa forma. Não é um desrespeito, é a cultura deles. Mas a cultura ocidental aqui, que nós temos, é uma cultura que... Deixa eu ver. Vê muitas das vezes... sexualiza bastante, eu acho que é isso. Ela sexualiza bastante o corpo humano. Tanto que você tem letras de funk que valorizam, né, o corpo da mulher como um objeto, não como uma pessoa. Eu até acho estranho gostarem de certas letras de funk, porque, não sei, eu vejo um teor machista naquilo, sabe? Ver a mulher simplesmente como um objeto e um objeto de prazer. Apenas isso. Ela se restringe apenas isso. Não tô brincando, cara. Você vai pegar um bando de letras aí, vão estar enaltecendo muito mais o exterior do que o interior. Porque o interior para eles pouco importa. O que importa é simplesmente a consumação do prazer momentâneo, né? Simplesmente um ultra-hedonismo. Coloca no super, assim, super-hedonismo, ultra-hedonismo, sabe? É complicado, entende? Eu acho, particularmente, o funk, ele muitas das vezes, muitas das suas letras são desrespeitosas pelas mulheres, né? Que objetifica, sexualiza, né? Então é complicado. A nossa sociedade ocidental, ela tem essa sexualização de homens, bem menor, né, que a das mulheres. E essa nudez aí, de fato, ela pode ser considerada artística por alguns? Pode, cara, pode. Mas eu acho que ela é muito mais recomendada para adultos do que para crianças. Não estou dizendo que há pedofilia como alguns dizem. Ah, não, o cara é pedófilo, ele estava nu
que ele queria que crianças pegassem nele e também pegassem no pau dele. Não, não é isso. O que está acontecendo aí não é pedofilia. De fato, há uma má interpretação, há um exagero, né? Porque o objetivo, você tem que ver a intenção. A intenção não era ser um pedófilo, um canalha que quer ficar sendo apalpado por criancinha. Claro que não. Mas essa arte aí de ficar nu, acho que ela deve ser, acho não, tenho certeza, ela deve ser recomendada para maiores de 18. Como tem essa coisa dos pais levarem, então eles assumem o próprio risco. Por mais que se diga, olha, não é recomendado. Não é recomendado para as crianças. Beleza. Mas se o pai quiser mostrar para a criança, quem vai impedir? O Estado? O vizinho? Não. Acredito que não. Então, assim, é preciso deixar, de fato, a liberdade fluir. Ah, mas isso vai causar alguma consequência para a criança. Deixa eu ver. A nossa sociedade ela é sexualizada, né? Ela tem uma cultura de ficar expondo curvas, expondo o corpo humano como ideal de beleza. É um subpadrão de beleza, de estética. E a primeira conclusão é que é de mau gosto, já que tem crianças lá no meio. É de mau gosto. Seria totalmente aceitável se fosse para... qual o nome? Para adultos, já que cada um é adulto, cada um cuida da sua vida e tal. Não deveria ser recomendado para criança, já que é um homem nu de carne e osso, e nem se fosse um desenho, tá? Nem se fosse um desenho, deveria ser mostrado para as crianças. Não que haja aí uma apologia à pedofilia, ou o cara seja pedófilo, não. É porque simplesmente a criança a criança acabou de chegar no mundo, sabe? A nudez em carne e osso mesmo, ela é um assunto para ser visto com mais maturidade, né? É assunto para ser visto quando tiver mais anos de vida. Para as crianças aí que estavam dando nuas com ele, não acho nem um pouco recomendável. Agora, é claro, a outra conclusão que se chega é, já que o pai está acompanhando, e ele está lá vendo, como a gente vê no vídeo, nas fotos, que os pais estão acompanhando, então ele se responsabiliza. De fato, eu acho de mau gosto, mas, já que o pai está lá, levando seu filho e expondo ele para essa qual é o nome? Essa exposição, então o que eu posso fazer? Se o pai permitiu, amigo, se o pai dele permitiu, o pai dela permitiu, mãe, então tudo faz, entendeu? Não é meu filho. É muito simples, cara, não é meu filho, não quero saber, não. O pai permitiu, beleza. Deveria ser duvidado, assim, questionado, se fosse a criança indo por conta própria, entrando lá e cheguei, quem é que vai me impedir de ficar aqui? Tem que ter uma autorização dos pais. E como os pais estão lá presentes, vistoriando a exploração dos filhos naquela amostra, então eu não posso impedir. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho um músculo, entendeu? Já que os pais estão permitindo. Você tem que ver que há liberdade. O pai é que vai lidar com essas consequências, se houver consequências, tá? Se fosse para mostrar isso para toda e qualquer criança, não, eu não concordaria nem um pouco com isso, porque, cara, criança, ela está, como é que se diz, obedecendo os pais, ela não é por conta própria. Essa ideia de que a criança ela já tem idade suficiente para saber se quer trocar de sexo ou não, se é menino ou menina, eu não concordo muito com isso, porque é só uma criança, entende?
Eu acho que quando você cresce mais, chega nos 18 anos de idade, você pode tomar as decisões que respeitem todos os direitos. Ninguém vai se meter com isso. Agora, crianças, cara, eu acho isso muito estranho. Eu tenho ainda essas dúvidas do porquê isso tem acontecido. Eu tento entender, mas sinceramente não tenho sabedoria o suficiente para chegar a uma conclusão. Realmente eu acho muito duvidoso uma criança tomar decisões como se fosse já de maioridade. Mas eu acho que é porque isso vem do meu tempo. No meu tempo, apesar de ser muito recente, ele não era nem um pouco assim. Acho que é por causa da ideologia política dos pais. E dessa forma, isso afeta na criança. Não estou dizendo que afeta com desequilíbrio, alguma coisa, um distúrbio, não. Estou dizendo afeta no sentido de influenciar. Apenas isso. Por isso, eu, por mais que não concorde com a exposição e a ache de mau gosto, não posso impedir um pai que está levando o seu filho por vontade própria, o pai está levando, a mãe está levando, não posso impedi-lo de ver a apresentação, né? E também não acho correto censurar ou censurar a apresentação. Não tem necessidade de censurar essas apresentações, porque vai quem quer. Ah, mas é criança, não sei o que, não sei o que. A criança tem um pai, né? Então, se houver algum problema, é o pai que vai se responsabilizar. Se não cair na minha conta, tá ótimo, amigão, tá ótimo. Entendeu? Mas como é o pai, é a responsabilidade dele, isso fica a cargo dele, não meu. Nem de qualquer outra pessoa que não seja o pai e a mãe. Quando eu falo pai aqui, eu tento dizer independente de sexo ou gênero, tá? Estou tentando falar pais responsáveis, seja lá o que for, que estiver sob o comando da criança, sei lá, controle, não sei quais as palavras corretas. Me corrija aí se eu estiver errado nos comentários. Faça isso, ótimo. E, de fato, ambos os lados, tanto da senhora, tanto da atriz, né? Eles têm seus pontos certos e têm seus pontos errados. Pronto, cara. O problema é que as pessoas, elas acham, nas redes sociais a gente percebe isso, que se você apoia uma vertente política, você é burro ou você é inteligente. Se você apoia outra vertente política, você é burro ou é inteligente. Ah, o anarcocapitalista acha que um socialista é burro. Um socialista acha que um anarcocapitalista que é burro. E vai ficar nisso o tempo todo, porque cada um vai defender aquilo que acha melhor, entende? Então, o que eu posso fazer, cara? Cada um tem sua opinião. A opinião dos pais aí é que levar, tem vontade própria. Se quer levar, ó, é filho teu, né? E as consequências vão ser deles também. Você bom lembrar isso. Se houver consequência, fica no âmbito dos pais. Direito à liberdade, pois é, tem que. Estavam querendo fechar esses museus. Meu amigo, não tem pra que fechar o museu, não. Deixa o museu aberto, que ele expõe a merda que ele quiser, entendeu? E vai quem quiser ver, poxa. É muito simples, você não precisa impedir o outro de ver porque você acha isso uma merda. Não quer saber? Se tá muito com cheiro de cocô, não vai ver, não. Não, cara, se a pessoa quiser pagar pra ver cocô, que ela vá pra ver cocô, entendeu? Não tenho nada a ver com isso, cada um com as suas escolhas. Entende? Não dá pra entender um negócio desse, cara. Aí, deixa eu ver. Cara, não é pedófilo. A obra de Extremo mau gosto. Eu acho que já chegamos a todas as conclusões que precisavam. O vídeo já tá redondo. Redondo em quantos minutos? 19 minutos. Há uma distorção muito grave, de fato. Essa parte de que houve pedofilia, não houve, não. Tá? Isso aí tá longe, hein? Tá longe. Pedofilia não houve. Tomando proporções inacreditáveis. É terrível que um corpo nu seja um choque.
veja bem, o corpo nu em si não é um choque. Tanto que quando eu via, quando era criança, a única questão que eu fiz é, poxa, me dizem que é para ficar vestido. De repente eu vejo um quadro, uma escultura que o cara tá nu, como assim? E foi nas aulas de história, de arte, quando você vai crescendo um pouco mais, tendo os conhecimentos gerais, que você percebe que ali há uma finalidade e na realidade há outra, né? Você pode demonstrar o corpo nu de fato para a indecência e você pode mostrar o corpo nu para o quê? Para mostrar o verdadeiro eu, entendeu? A roupa é a única coisa que está entre você, nu, e o mundo e como ele te vê. A roupa, ela é muito importante para esconder as vergonhas, né? Esconder as coisinhas, né, que ninguém quer ficar vendo, tá? Mas nos quadros há um outro raciocínio, né? De fato muito artístico. Esse aqui, de ficar pegando o corpo nu e tal, tem um senso artístico nisso. Deve ter alguma coisa que esclareça o porquê. Não consigo ver agora. Não vou ficar julgando, perdendo meu tempo aqui julgando isso. De fato, se fosse adultos fazendo isso, são de maioridade. É a escolha deles. Agora, de crianças, não acho muito interessante, não. Não acho isso legal, não, de maneira nenhuma. Mas como os pais estão permitindo, estão lá vistoriando, se torna aceitável, né? Já que os pais estão lá por perto. Ah, mas os pais são responsáveis, desnaturados. Amigão, infelizmente nem todas as famílias são perfeitas, né? Então, o que você quer fazer assim, sabe? Não dá pra entender assim. Não é o pai que tá fazendo isso, não é ele que vai se responsabilizar? Pronto. É ele. Então, finir. Quando, por exemplo, você vai no cinema e leva seu filho para ver, sei lá, Deadpool, você pode ser considerado responsável. Assim como você leva seu filho para, sei lá, pegar no corpo humano nu, que está vivo, e é um homem estranho, nem que se fosse conhecido, né? Você pode ser considerado responsável também. Não precisa fazer nada, entendeu? Eu acho que é muito mais prudente afastar a criança de uma nudez desnecessária. Acho que existem lições muito mais interessantes sobre a arte do que ficar pegando no homem nu. Gosto da arte tanto que nunca precisei disso, né? Eu amava os quadros, eu gostava de desenhar, entendeu? Não gostava de desenhar gente nua, claro. Eu desenhava super-herói, desenhava animal, desenhava carros, coisas, objetos e tal, porque a arte, ela é fascinante. O problema é que alguns usam para o bem e outros para o mal, entende? Essa arte aí, se fosse só para adultos, beleza, tanto faz. Mas como é para crianças, ela se torna duvidosa. Ela se torna de gosto duvidoso e pode ser considerada de extremo mau gosto, de mau gosto, ou até muito razoável, né? Porque não há sexualização do corpo do homem que está ali, alguns consideram. Mesmo assim, tocar um corpo humano nu de um homem deitado ali é ainda estranho, né, cara? É isso que entra na parte de embate. Se é um homem nu, é um homem nu, e a criança tá lá pegando o pé dele e tal. Ah, olha, você pode tocar em qualquer parte do corpo. Quem pode tocar em qualquer parte do corpo? Pelo amor de Deus, né, cara? Sério isso. E assim, é um assunto bem complexo, cara. Esses momentos de silêncio, só eu pensando sobre o assunto. Realmente muito complexo mesmo, sabe?
Hum, não, de fato, eu não acho que a criança deveria pegar, não. Acho que o pai não precisa expor a criança para isso, sabe? Acho que tem maneiras muito melhores, muito mais adequadas de você aprender e amar a arte, de você gostar da arte, de maneiras de sentir a arte. Eu gostei da arte sem precisar desse tipo de apresentação. Acredito que isso possa ser ensinado para qualquer um. Essa apresentação pode ser considerada indecente porque ele estava nu e tinha uma criança tocando ele. O que é muito, muito estranho, sabe? Isso é muito bizarro. Sério mesmo, cara. É muito bizarro. Não é o pai dela, não é a mãe dela. É uma pessoa desconhecida. Nem se fosse conhecida, cara. É uma apresentação, cara, que ela gera estranheza. Que você não sabe exatamente qual o objetivo. Se você pesquisar, né, você encontra. Mas geralmente esses objetivos nunca ficam claros na hora que você tá lá vendo. Tem que demorar um pouco para analisar isso. A pintada ao pudor, não sei, cara, porque ali era com fins artísticos. Uma coisa é você, sei lá, tocar um corpo de um homem nu, carne e osso, e outra coisa é você pegar, sei lá, um artista fazer um homem nu, uma mulher nua, de aquelas coisas que parecem muito reais, cara. Não sei se é borracha, silicone, não sei direito. Não sei mesmo. Se fosse isso, eu acho que talvez também teria certo constrangimento, sim. Teria, sim. Teria. Teria. E não tem pra que fechar museu, não tem pra que dizer que toda nudez deve ser censurada. Não, tem nudez, por que eu dizer isso? Há nudez nas obras de arte, como quadros, esculturas, que não estão. A nudez ali não está como forma de depravação e indecência. Ela tem um objetivo muito inteligente ali. Muito inteligente. E essas obras não devem ser censuradas. Então, eu acho que não tem muita coisa a ser dita. Aí deixa eu ver aqui o final. É terrível que um corpo nu seja um choque. Não é. Inclusive para o brasileiro. Mas retrucou a senhora. Uma criança. Não um simples brasileiro. Uma criança. Nós, na nossa sociedade, nós sempre blindamos a criança de todos os assuntos que pertencem mais à vida adulta, pertencem mais a um amadurecimento da existência. A criança, cara, ela não precisa ficar sendo exposta a assuntos complexos. Deixa que a cada ano as coisas vão ficando cada vez mais complexas. Mas não precisa se acelerar isso, entendeu? Não precisa chegar para uma criança e falar qual a sua opinião sobre a legalização da maconha, a legalização, né, das armas. A prostituição deve ser tornada como uma profissão. O que mais? O que você acha da ideologia de gênero, da identidade de gênero? Deixa eu ver. O que você acha do aborto? Não, cara. Esses são assuntos muito sérios e destinados a um público mais amadurecido, né? Como pessoas que estão na 8ª série para cima, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano.
ela já tem mais uma maturidade, já que a biologia, né, o assunto, ele trata bastante essas questões bioéticas e seja lá o que mais for, escambau. Então, acho que não precisa apressar o crescimento da criança. É claro, não vão achar que essa exposição é um crescimento forçado. Claro que não. Tá? Claro que não vão pensar. Mas vai ser levantado, querendo ou não. O que você tem que fazer? É sempre pensar os argumentos prós e contras. Por mais que você não aceite um argumento ou outro, você tem que pensar que vai haver. Então pense antes. Então, será que tem mais alguma coisa para falar ou já acabou? Eu acho que, sei lá, não preciso dizer mais nada, né, sobre o assunto. Vai quem quer, os pais estavam lá vistoriando, então não se pode fazer nada. Não precisa censurar, não é pedofilia. Não precisa censurar todos os museus por causa de apresentações como essa. É de mau gosto, é duvidoso ou é de mau gosto? Questão de ser crianças, né, tocando no corpo humano, nu. Vai quem quer. Deveria ser recomendado muito mais para adultos do que entrada de crianças. E acho que é isso, né, cara? Acho que é isso mesmo. De todo esse apanhado aí, acho que não tem mais nada para dizer. Acho que não. Mandou mal ou mandou bem? Ou né? Mandou mal.